Olá pessoal, sejam todos bem-vindos e hoje a gente vai para a parte 2 do problema de customização sobre pinturas com tinta acrílica. No vídeo anterior, na parte 1, eu mostrei a vocês a pintura dos nossos corpos de prova com tinta acrílica, mas eu estava usando o primer da Acrylex, por sinal eu vou até pegar ele aqui para vocês verem. Estava usando esse primer da Acrylex. Esse primer é ruim? Não, é um primer bom. No entanto, ele tem alguns problemas. Primeiro, ele é muito grosso. Esse primer, eu diluindo ele com uma preparação de 2:1, ele entupiu 3 aerógrafos meus. Então, eu prefiro deixar esse primer para trabalhar com miniaturas de personagem, não com miniaturas de carros. Segundo ponto, eu usei um pincel e não um aerógrafo. Que isso fez que nas outras pinturas fosse ruim, vamos assim dizer. Na pintura de miniatura ele não vai ficar tão ruim porque existem várias camadas, você vai trabalhar com determinados materiais que vão passar as coisas por cima umas das outras. Na grande maioria das vezes você vai fazer pequenas áreas e vai ser com pincel, o que ajuda a evitar os problemas que tivemos aqui. Aqui ele ficou manchado por causa do primer. E isso gerou alguns problemas. Como, por exemplo, como também outro problema que gerou durante a pintura com o pincel. A camada não ficou uniforme. Desculpa, é que, como eu disse, eu tô trocando de... Eu vou explicar lá na frente e vocês vão entender as minhas tosses. Bem, então ele trabalha exatamente com essa ideia que a camada de primer não ficou nivelada porque eu estava usando um pincel. Isso é mais interessante, às vezes, para trabalhar com miniaturas de personagens, certo? Principalmente miniaturas pequenas, com um primer um pouco mais diluído, porque assim, o primer ele não precisa ficar totalmente, no caso, branco ou totalmente cinza. Ele precisa simplesmente cobrir para que ele possa simplesmente dar aquela aderência à peça. No entanto, em peças de miniaturas, a gente sempre trabalha com uma camada após o primer. Por exemplo, se o primer ele não cobriu direito, ele simplesmente passa uma tinta preta por cima, que serve do mesmo jeito. Se a gente está trabalhando com a tinta branca, primer branco, passa uma tinta branca por cima, que serve para nivelar. Com os carros a gente não pode fazer isso. Porque passando com o pincel, ele não deixa a camada totalmente lisa, nivelada, que é um ponto muito importante na pintura automotiva. Dessa vez, eu usei primer automotivo. Deixa eu pegar ele aqui. Eu peguei esse primer automotivo que eu tenho, que é o primer que eu sempre usei. Que eu tô deixando de usar primers de tinta automotiva porque os solventes eles estão me dando muita dor de cabeça quando eu uso e estão me deixando com a garganta seca e me dando essa tosse. Eu pintei esses 2 carros agora há pouco,
tive que fazer a limpeza do primer do aerógrafo com os solventes e a minha garganta tá seca e eu tô tossindo por causa disso. O motivo de eu fazer as trocas de tinta à base de solvente por tinta à base de água. Eu não mostrei o processo de pintura porque eu não achei necessário. O foco aqui não é mostrar o processo neste caso, que a gente já viu como o processo aconteceu da última vez, mas nesse vídeo não é mostrar o processo, mas o resultado e as mudanças que eu fiz. Eu usei para os dois carros as mesmas tintas que eu usei da última vez, cinza e azul turquesa. No entanto, existiu algumas mudanças durante o processo de pintura. Por quê? Porque eu cometi alguns erros que dessa vez eu corrigi. Primeiro erro, eu pegava, ligava o compressor, começava a pintar direto na peça. Tava errando por causa disso, porque muito forte, eu dizia muito forte, baixava diminuía o gatilho do compressor para chegar e dizer e testar. E eu testava de novo na peça. Aí eu tinha que vir e ficar corrigindo com o pincel os excessos. Isso dava errado. Deu muito problema por causa disso. Vocês viram isso acontecendo. Dessa vez, eu nivelei a trava de gatilho no ponto que eu queria e eu comecei a pintar. Isso melhorou muito. Eu demorei da última vez quase... Foi 44 minutos, quase, para eu pintar esses dois carros. Dessa vez, eu consegui fazer ele com 23 minutos, 22 minutos. Eu demorei quase 20 minutos. Por quê? Porque a trava de gatilho já estava pronta, eu só precisava mirar no carro, apontar, mirar é horrível, apontar para o carro e sair pintando. Como a trava de gatilho já estava preparada para uma pressão menor, ficou muito mais fácil trabalhar na pintura. Certo? Segundo ponto, eu não estava testando diretamente na peça. Como eu tenho a minha cabine, eu estava testando a tinta na parede da cabine, na parede da minha frente da cabine. E isso também já me fez adiantar o ponto de que a pintura já estava preparada para passar. Uma outra coisa que eu descobri, porque eu falo para vocês algumas vezes, já falei para vocês algumas vezes, a gente tem que se acostumar com a ferramenta que a gente está usando. Eu, na maioria das vezes, trabalho com o meu compressor grande e um aerógrafo de ação simples. Meu compressor grande tá dando problema, ele tá vazando ar e eu tô tendo que usar o meu compressor pequeno. E o meu aerógrafo da Pescher, ele deu algum problema com menos de um mês de uso. Ele deu algum problema que o ar saindo por ele está saindo pouco e eu não sei o que é. Então eu deixei ele parado e depois eu vou ver isso. E eu voltei a usar o meu aerógrafo da Wonder, certo? E no caso aqui eu estava usando ele, no primeiro vídeo eu estava usando ele com o bico 0.5. Agora eu estou usando ele com um bico 0.3. Ou seja, um bico menor que eu consigo uma pressão um pouquinho maior na hora de jogar tinta. Então tudo isso me ajudou a melhorar a qualidade da pintura. E como vocês podem ver aqui, assim, esse é o primer, certo? Cinza, e esse é a tinta cinza. Então tem uma diferençazinha de pintura. Então, como vocês podem ver, dessa vez, porque eu usei o primer com o aerógrafo, a pintura ela tá totalmente lisa, um pouco porosa, isso é uma verdade, mas o primer automotivo
ele é um pouco mais poroso. Não vemos isso porque o carro ele tem 4 metros, 5 metros, certo? Numa miniatura de 2 metros, que você tem que, de alguns centímetros, 10 centímetros, que você tem que olhar muito de perto, você percebe que ele está um pouquinho poroso. Isso se resolve com o lixamento, mas não é o caso para esse... não é o caso para agora. Porque, principalmente, mês que vem eu já vou estar comprando os meus primer à base de água para trabalhar nas miniaturas de carro. Mas, mesmo assim, se você prestar atenção, mesmo ele tendo aquela aparência um pouco mais porosa, que se eu passasse uma camada de verniz brilhante, ele retiraria isso, vocês percebem que ela não tem manchas. Por quê? Porque o primer foi aplicado de uma forma que deu aquela uniformidade toda a pintura. Então, a tinta que foi jogada por baixo, ela também ficou bastante uniforme. A gente pode... Aqui a gente não vê tanta diferença, mas nessa pintura em cor, você dá para perceber. Talvez vocês não percebam muito, porque a câmera tira um pouco dessa visão, certo? Dessa tonalidade. Mas também vocês podem ver que o carro ele tá bastante liso. A camada de primer deixou ela bastante lisa e boa para receber a camada de tinta que veio depois. Tintas com cores diferente da tinta cinza, tinta com cores mais fortes, elas apresentam alguns problemas. Que isso faz com que você passe várias camadas por cima deles. Não sei se vocês conseguem ver, mas eu deixei propositalmente que aqui ele está um pouco mais escuro, mas aqui embaixo, na ponta, ele está um pouco mais claro. A mesma coisa é aqui, ó. Se você perceber, aqui em cima ele está um pouco mais escuro e aqui do lado ele está um pouco mais claro. Isso é normal das tintas à base de água. Você vai ter que ficar sempre olhando e corrigindo elas para que ela não dê problema. Se você, não sei se vocês percebem, mas por exemplo, aqui ele escorreu um pouco, então eu tive que tentar dar uma nivelada um pouquinho maior. Então esta parte está levemente mais escura que todo o resto. Do mesmo jeito que a gente vê aqui, que a gente tem algumas partes mais escuras e algumas partes mais claras. Isso pode ser facilmente corrigido passando mais uma camada por cima, mais uma camada de tinta por cima. Qual é o ponto desta pintura? Principalmente nessa pintura azul. Nesse tipo de pintura com mais cor, a gente tem que começar a prestar atenção, depois que a gente seca, quais são as partes que estão mais claras e mais escuras, que você vai ter que dar uma mãozinha por cima dela para poder nivelar isso. No entanto, tem que ser feito com bastante cuidado. A tinta à base de solvente, ela tem uma cobertura excelente. Esse carro eu precisei de umas 2, 3 mãos e ainda tive que parar um tempinho para poder passar em algumas partes mais claras. Tanto que vocês podem ver que em cima ele está até bem, mas se você olhar para frente aqui, nessa parte da frente, ela está bem clara. Também deixei isso de propósito para vocês verem como é que ele vai ficar. Isso daqui ele pode ser corrigido com um pincel, e essa é a grande vantagem de você trabalhar com tinta à base d'água. Certas correções você pode corrigir com um pincel, com bastante cuidado para também não manchar, que essa tinta ela mancha. O que é que eu posso tirar
desse teste que eu fiz agora, que realmente, se eu for pintar carros, eu não posso passar ele com pincel. Eu vou ter que usar um aerógrafo para poder manter a pintura bastante nivelada. No entanto, para isso, eu vou precisar de 2 tipos de primer. Um primer cinza e um primer preto. Para que, Roberto, a gente vai precisar de um primer preto? Porque é muito ruim eu trabalhar com cores muito claras, como cinza, em cima de um primer cinza. Dificulta bastante. Passar em cima de um primer cinza, também uma cor branca, também às vezes não ajuda muito. Então, usar um primer preto para colocar cores como cinza ou branco é bem melhor para se trabalhar. Primer à base de água, eu vou ter que ver como é que fica. Porque primers à base de água também podem dar algum problema e eu também tenho que aprender como usar. Mas, como vocês podem ver, a questão do primer ser o começo para toda a pintura, ela está de maneira excelente, ainda se mantém. Bem, isso é tudo, pessoal. Eu quis mostrar a vocês como uma pintura, depois de uma camada de primer bem feita, fica e como a tinta ela trabalha. Não vou mostrar a vocês agora, porque daqui para frente eu só vou usar tinta automotiva não, tinta à base de água. Então a gente vai trabalhar bastante com essa questão de estar pintando os carros. Aqui não era necessário, eu só queria mais mostrar a vocês os resultados finais desse trabalho. Bem, com isso eu acabo mais um vídeo. Gostaria de agradecer a todos por estarem assistindo, com muito obrigado, e eu espero vocês nos próximos vídeos. Valeu e até a próxima.